Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de começar a nossa aula, a tia tem 3 dicas para vocês, tá certo? Dicas de estudos. Espero que vocês estejam gostando das nossas aulas. Não é a presencial, mas a gente está aqui sempre pertinho de vocês. Eu me sinto bem juntinho de vocês. A nossa primeira dica vocês sempre vão para um lugar bem calmo, bem iluminado, bem ventilado, sem barulho nenhum, para que vocês possam se concentrar nos estudos de vocês. Antes de ir lá para aquele localzinho, vocês pegam o material escolar de vocês, tanto lápis, borracha, o livro didático que você vai precisar na aula que está sendo ministrada, tá certo? Como a tia tinha falado, a segunda dica tenha sempre perto de vocês os estojos escolares. E a terceira é o material didático. O que é o material didático? É o livro que vocês vão utilizar. O livro que nós vamos utilizar na nossa aula e na atividade de hoje, que é História, é esse livro de História. Vocês lembram daquele paradidáticozinho que a tia disse que sempre vocês colocassem ele dentro do livro de vocês de História? Nós vamos trabalhar com esse livro aqui, Cultura Africana e Indígena, e para aprimorar o nosso estudo, a atividade de reforço, certo? Como a tia tinha falado, a nossa aula de hoje vai falar sobre a cultura africana. Mas antes da tia começar com a cultura africana, com a vinda dos negros para o Brasil, a tia vai voltar na aula passada, certo? Falando sobre os índios. O porquê que os negros vieram trabalhar, fazer o trabalho escravo aqui no Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram quem? Os índios, não foi? Que a tia já tinha falado. Eles disseram que tinham descobrido o Brasil. Só que os historiadores e nós aperfeiçoando nossos estudos na história do nosso Brasil, a gente descobriu que os portugueses, eles não descobriram o Brasil, eles exploraram as nossas riquezas e levaram para fora. Foi aí que o Brasil começou a ser conhecido, levando as nossas riquezas daqui para fora, certo? Só que os índios, eles eram acostumados a viver da liberdade, eles não eram acostumados a viver presos, a fazer aquele trabalho forçado, eles viviam livres. Então, o que foi que ocorreu? Os portugueses começaram a ter conflitos com os índios. Só que quem sempre ganhava eram os portugueses. Por quê? Porque eles tinham arma de fogo e os índios não. Os índios começavam a trabalhar. As armas deles eram aquelas que eles fabricavam, como o arco, como a flecha. Até entenderam, né? Que a tia está voltando o conteúdo para vocês entenderem isso aqui, tá certo? Aí o que foi que ocorreu? Para os portugueses, para não ter mais aquelas brigas, porque eles estavam perdendo muitos soldados devido às guerras, eles tiveram uma ideia de buscar os negros, a vinda dos negros africanos para o Brasil, nos navios negreiros. Eles foram buscar os negros para cá, para o Brasil, para fazer o trabalho escravo, certo? Como foi essa vinda? Como foi que eles chegaram até essa conclusão? Os negros africanos, eles já eram acostumados a trabalhar dessa forma, a fazer esse trabalho sem ganho nenhum, a troco de alimentação. Então, o que foi que os portugueses, os alemãos, os franceses, os italianos fizeram? Com isso, como os portugueses, eles levaram a riqueza e estavam vendendo essas riquezas a preços muito elevados, Alemanha, França, Inglaterra, todos queriam saber onde era essa riqueza. Então, eles começaram a invadir o Brasil por outras áreas. Então, teve muitos conflitos. E nesses conflitos, eles se uniram, tiveram a ideia de trazer os negros para trabalhar nas lavouras, para trabalhar no canavial, que na época, a primeira riqueza do Brasil, em termos de exportação, era a cana-de-açúcar. Aí o que foi que eles fizeram? Pegaram os negros, colocaram ele dentro de um navio, só que não era naquele navio que você é acostumado a ver, muito luxuoso,
Não, eles vinham nos navios, nos porões, eles eram jogados dentro desses navios como bichos, como os animais acorrentados. Todos eles, as mulheres ficavam numa ala e os homens ficaram em outra ala. Como é que esses homens ficavam? Eles eram jogados desses porões, todos nus, acorrentados. E as mulheres, que vinham também nesse navio negreiro, elas eram jogadas em outro. E elas eram abusadas pelos tripulantes, porque eles tinham essa necessidade. E o que é que ocorreu nesse navio negreiro? Os africanos, eles ficavam dentro dali e tinha um dia que eles iam ver o pôr do sol. E nesse pôr do sol, quando eles vinham, muitos deles pulavam desse navio no alto mar. Por quê? Porque eles tinham uma doença chamada banzo. E essa doença era a doença da saudade. Eles tinham saudade da família dele, porque eles passavam dentro desse porão, desse navio, eles passavam 2, 3 meses lá dentro até chegar ao destino onde eles queriam chegar. E nisso, eles pegavam doenças como sarampo, diarreia, eles adoeciam e chegavam até morrer, porque eles não tinham cuidado nenhum, eles não tinham quem cuidasse deles. Eles eram maltratados, eles não tinham alimentação, eles não tinham higiene. Eles eram tratados como se eles fossem um lixo. Aí o que foi que ocorreu? Eles se jogavam do navio com o intuito de liberdade, na cabeça deles, acredito eu, que eles queriam, se pulando no alto mar, eles nadando, eles chegariam à sua cidade de volta e teriam a liberdade. Até entenderam, né, o porquê que os africanos vieram do navio negreiro para o nosso Brasil. Eles vieram para cá para trabalhar o trabalho escravos. A segunda, o trabalho escravo na plantação, na mineração e na casa grande. Então, quando eles chegavam aqui, eles eram vendidos como mercadoria qualquer. Imagine assim, você, como ser humano, ser vendido como se você fosse uma mercadoria qualquer. Isso para eles era muito triste. Então, eles eram vendidos, eles eram acorrentados. Quando eles chegavam na casa grande, na casa dos senhores dos engenhos, eles viviam num quarto que não cabia quase ninguém, não tinha nem como eles dormirem. Muitos deles dormiam em pé e viviam dentro de uma senzala, que era o local que eles ficavam, era conhecido como senzalas. Então, nessas senzalas, eles eram jogados, eles tinham uma alimentação, eles só se alimentavam se eles trabalhassem na plantação, na mineração, que eles iam buscar o nosso minério, que era o ouro na época, e as mulheres, elas trabalhavam na casa grande como mucambas, que hoje em dia a gente chama de empregada doméstica, só que as empregadas domésticas hoje, elas recebem, e elas não recebiam, e recebiam. O que é que elas recebiam? O que ela comia. Ela só comia se ela trabalhasse. E se não fizesse o que eles queriam, elas iam ser chicoteadas. E muitas delas eram abusadas pelos donos, pelos senhores dos engenhos. E na plantação, o mais novo, às vezes, eles pegavam, para os mais velhos não ficarem muito cansados, eles faziam o trabalho dos mais velhos. E quando os feitores viam isso, eles chicoteavam. Eles apanhavam demais se ele não fizesse o trabalho que os feitores, o dono da casa grande, quisessem. E nós, hoje brasileiros, nós temos muita cultura trazida por eles, através das danças, através das comidas, através de muitas coisas que a gente vai falar no decorrer. Uma dança trazida pelos negros, que nós dançamos muito, que é muito conhecida, que é muito rica, é o samba. Quem não conhece o samba? O samba, que hoje em dia está sendo menos valorizado, foram trazidos por eles. Eles tinham uma riqueza muito grande dentre eles, certo? E os negros, eles tinham, na parte de alimentação, eles tinham uma coisa muito interessante, uma coisa muito rica. Eles trabalhavam muito no coceio, no cozinhar, no assar. E eles eram muito inteligentes na hora da caça. Por isso que os senhores das casas grandes
Os ricos, eles gostavam muito dele na hora da caça e na plantação. Outra coisa trazida pelos negros, que é a nossa cultura, que a gente costuma muito comer das nossas festas juninas, é o vatapá. Quem é que não gosta de vatapá? A cocada, a feijoada. É muito bom, né, gente? Uma feijoadazinha com arrozinho branco, com a laranjinha. O bolo de fubá. Essas riquezas aqui nós herdamos dos negros. Por quê? Porque hoje, ainda hoje, os negros eles são muito desvalorizados. Infelizmente, essa cultura vem desde o início do descobrimento do Brasil até hoje. O instrumento musical, também trazido pelos índios, que nós utilizamos muito, é o tambor, o birimbau, o atabaque, o tantã. Todos esses instrumentos foram herdados pelos negros, e eles que fabricavam. Eles pegavam da própria natureza, que eles pegavam a palha do coco, o pau-brasil, que era uma madeira que foi nossa primeira riqueza, que foi o pau-brasil, por isso que nós somos conhecidos hoje como Brasil, que foram trazidos, que eles que fabricavam seus próprios instrumentos, que hoje em dia é muito rico para a nossa cultura. E antes de falar sobre a libertação desses negros, antes de chegar à libertação total dos negros, teve umas leis que foram adotadas, antes de chegar na libertação total. A primeira lei foi a lei de Eusébio de Queiroz. Essa lei de Eusébio de Queiroz proibiu, foi uma lei que proibiu a transação dos navios negreiros. Eles proibiam que escravo fosse trazido para o Brasil através dos navios negreiros ou através de qualquer outro navio para serem vendidos. Então estava proibido a venda de escravo no Brasil trazido da África. Os escravos que já estavam no Brasil, eles poderiam de fazenda em fazenda ser vendidos, ser comerciados, certo? A primeira que a tia falou foi a lei Eusébio de Queiroz, que proibia a transação, a venda de escravos vindo nos navios negreiros. A segunda lei foi a lei do ventre livre, que as mães que estava grávida, tinha filhos, os filhos dessas mães, eles já nasciam libertos. Só que o dono da casa grande, os senhores, eles tinham duas opções. Ou dava liberdade nessa criança, com essa criança a partir dos 8 anos, sem direito ela ter uma indenização. Ela fazia 8 anos, ele libertava e não dava indenização, ou ele ficava com esses escravos nas suas casas. Lógico, porém que toda regra tem uma exceção. Muitos desses senhores que sabiam que aqueles filhos daquelas escravas eram deles, eles ficavam nas suas fazendas e colocavam esses escravos como os feitores, ou como um administrador, como qualquer coisa de dentro da casa grande. Eles saíam das senzalas e vinham para a casa grande trabalhar. Por quê? Porque era filho deles, só que a esposa não sabia. O que é que ocorria? Ou ele tinha duas opções, como a tia falou: libertar esses escravos com 8 anos de idade, sem direito à indenização, ele estava livre, poderia sair da fazenda e fazer o que quiser, ou ficava com ele até os 21 anos, e desses 21 anos, o que é que acontecia? Ele tinha que dar uma indenização e tinha que dar uma carta dizendo que aquele escravo estava livre. A terceira lei é a lei do sexagenário. Essa lei do sexagenário dava liberdade aos escravos a partir de 60 anos. Quando esses escravos faziam 60 anos, eles recebiam essa carta de alforria. Só que a princesa Isabel, ela não se conformou só com essas leis. Ela queria que todos os escravos eles fossem libertos. Então, no dia 13 de maio de 1988, como ela foi esperta, o seu pai voltou para Portugal, e ela, como ela era a sucessora dele, e ela tinha toda a condição de libertar, ela que comandava
na época porque o pai tinha ido embora. A primeira coisa que ela fez foi assinar a liberdade dos escravos, a lei, que é chamada de Lei Áurea, que libertou todos os escravos. Até aí, entenderam? Muito bem. A tia vai querer que vocês façam um trabalhozinho, certo? E esse trabalho vai ser assim, vai estar na agenda, certo? Vai estar na página da gente, na nossa plataforma digital, esses tópicozinhos. O que é que vocês vão fazer nesse tópico? Vocês vão fazer um trabalho digitado, certo? Com cada tópicozinho desse, o primeiro tópico você vai botar a vinda dos negros africanos e vai me descrever o que vocês entenderam disso. Cada tópico desse vocês vão colocar e vão me dizer o que vocês entenderam, certo? Eu vou querer receber isso em forma de PDF, certo? Vocês digitam, mandam para a tia corrigir, ou pode ser numa folha de papel massa. Vocês venham, a tia marca um dia de vocês me deixar para a tia poder corrigir, certo? É o trabalhinho que a tia vai querer receber de todos, ok? Qualquer coisa, tia, eu tô com dúvida aqui nessa lei. Acesse nossa plataforma digital, todas essas aulas vão estar lá. Acesse quantas vezes vocês quiserem. No nosso site, na nossa agenda digital, esse conteúdo também vai estar lá. Vocês podem abusar quantas vezes vocês quiserem assistir. O nosso site, como todos já sabem, é www.escolapequenospassos.com.br. Acessem. Quando assistirem a aula, dá um joinha, comentem. E a tia está aqui terminando a aula. Um grande beijo, um abraço bem gostoso. Se cuidem e façam as atividades, viu?